Queridos, então estamos de volta para o nosso segundo vídeo da série O Pecado, que problema que isso trouxe para o homem e a solução. Como resolver o problema do pecado. E o tema desse segundo vídeo é contrição, que nada mais é do que uma convicção de pecado que nós temos que ter. O conhecer o nosso pecado e o nosso estado de pecador, de como ofendemos Deus e como precisamos de Jesus e do seu sangue para nos libertar dessa situação. Eu queria ler para os irmãos Salmo 51, versículo 17. Fala assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Tremendo. Será que existe alguém que o nosso Senhor, tão bom e tão amoroso, possa desprezar? Alguma coisa que o Senhor despreze? Existe algo que o Senhor despreze, queridos? Com toda certeza existem coisas que o Senhor, nosso Deus, despreza. Tá? E isso é o pecado. Agora, nós observamos, então, nesse texto aqui, uma grande advertência do Senhor. O homem que não tiver um coração quebrantado e contrito será desprezado por Deus. Ao mesmo tempo, nós temos a solução. Qual é a solução? Um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então é um assunto muito importante para você que quer vencer o pecado, para você que quer viver uma vida santa, para você que quer ser semelhante a Jesus em tudo. Deus, com sua santidade e justiça, ele despreza o pecado, amados. Mas ele ama o pecador, ama o coração quebrantado, ama o coração contrito. Um espírito quebrantado atrai o coração de Deus, pois o Pai jamais desprezará um coração contrito. É tão básico, é tão fundamental isso, mas ao mesmo tempo tão pouco proclamado e ensinado na igreja. O Senhor quer introduzir essa nota em nossa vivência. Mas o que é um espírito contrito, queridos? O que é um coração compungido e contrito? Precisamos entender isso. E eu queria ler com os irmãos Lucas 7, versículo 36 a 50. Fala assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados.
Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre eles: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, queridos? Então, queridos, o que é contrição? Contrição é a postura que surge, né, do contraste da vida de um homem pecador com a santidade de Deus. Quando eu, homem nascido em pecado, com uma natureza estragada e cheia de maldade, sou confrontado com a santidade e pureza de Deus. Então eu descubro o quanto ofendi a Deus. E quanto eu ofendi a esse Deus tão santo, tão puro. Então, enquanto eu me comparo com os homens, eu pareço uma pessoa normal. Mas quando eu me comparo a Deus, tá? Então isso vem uma contrição. Por quê? Eu vou conhecer o meu estado. Mais uma vez, sacrifício agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então isso é algo de suma importância, querido, que nós temos que entender, desde o início de nossas vidas no reino de Deus, algo que deve nos acompanhar o resto de nossas vidas com o Senhor, essa contrição. E o que é que Jesus nos ensina? Em segundo lugar aqui, o que Jesus nos ensina sobre esse assunto, nesse texto que nós lemos de Lucas? Em primeiro lugar, o versículo desses textos chama muita atenção quando ele fala o quê? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele, e Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então, como é que será que você receberia o Senhor Jesus? Como é que ele entraria em sua casa? Como Jesus entraria na minha casa? Na minha vida? Como é que eu o tenho recebido? Então, nessa passagem, nós vemos 3 pessoas. Jesus, um fariseu e uma pecadora. Então, nós temos aí um contraste gritante. Aí a gente pode fazer, então, 3 perguntas aqui hoje para a nossa meditação. Qual é a diferença real entre os dois, entre o fariseu e a pecadora? Quem foi que estabeleceu essa diferença entre os dois? E com qual desses dois eu sou mais parecido? Faz essa pergunta aí. Com o fariseu ou com a pecadora? Com qual desses dois você é mais parecido? Então, fazer esse tipo de comparação é um negócio muito sério, muito perigoso, Mas aqui nós vemos que o próprio Senhor Jesus estabelece a diferença entre os dois. No versículo 44 fala o quê? Vês essa mulher? Então Jesus nunca olha só o exterior, queridos. Ele mostra o que há dentro do coração do homem. O que está dentro do teu coração aí? Jesus quer te mostrar. Você precisa se conhecer. Você precisa conhecer o teu estado de pecado, como você ofender Deus, como você precisa de Jesus para você ser aceito diante de Deus. Então, de um lado, nós temos o fariseu, que era um membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus. Os fariseus seguiam rigorosamente lá a lei de Moisés e as tradições, os usos e costumes dos antepassados. Eram os religiosos que viviam debaixo da lei, mas se esqueciam do espírito da lei. O fariseu trata Jesus de uma forma formal, com respeito, frieza, quase indiferença. Contrastando com o que aí? Contrastando com o que aí? Com o uso da época em que os fariseus, querendo honrar um rabi, convidavam para sua casa, para um debate religioso, recebia com todos os protocolos, simplesmente seguindo uma religião, seguindo uma tradição. Foi para isso que ele levou Jesus para sua casa. Agora, por outro lado, temos a mulher, que por si só já era desprezada no meio dos homens. Mas, além disso, era uma pecadora. A expressão usada especificamente para prostitutas. Todavia, o contraste aumenta ainda mais quando essa mulher desvairada e apaixonada se derrama aos pés de Jesus. Que contraste! Então, o fariseu fez uma leitura dos fatos completamente diferente de Jesus. Por sua vez, Jesus nos mostra essa diferença com riqueza de detalhes. Ele fala o que observou em cada um dos dois. Versículo 44, E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo
Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Aí, não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Do 44 ao 46, lá de Lucas 7. Então, queridos, nesse caso, Jesus mostrou não só o que o fariseu não fez, né, como determinava o costume da época, como também expôs o quê? O interior, deixou patente o que havia em seu coração. O que tem no seu coração hoje? Versículo 47 lá, né, fala de Lucas 7, né? Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus não está dizendo que o fariseu não tinha pecados para serem perdoados ou que tinha poucos pecados. Jesus utiliza uma ironia santa para expor o quê? O coração, né, de Simão, o tal do fariseu. Um coração não quebrantado, querido, um coração não contrito, não conhecia a sua situação real. Então Jesus não deixa na superficialidade, ele explica claramente o que está faltando no coração do fariseu, tá? E o que está faltando é o quê? A convicção de pecado. Você é convicto do teu pecado? Nós precisamos perceber isso de uma forma ampla. Essa é a grande diferença entre os dois, a convicção de pecado. Essa diferença é no coração, queridos, é lá no interior. A pecadora estava cheia de gratidão porque sabia muito bem quem era, tinha convicção de pecado, enquanto o fariseu se achava muito bom. Então é necessário todo o poder do céu para convencer alguém do pecado, queridos. Essa é a obra do Espírito Santo. Você precisa pedir, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho reto. Você tem que conhecer o teu coração. Isso que é contrição. Isso é fundamental você entender isso para você vencer o pecado. Então, um dos impedimentos, né, de se ter essa convicção de pecado é não ver seu próprio pecado. É não se comparar ao Deus Santo, só se comparar aos homens. Então, é uma cegueira espiritual. Né? Como um leproso já todo corroído pela doença, diante do espelho que se acha belo, mesmo sem um pedaço do nariz, sem uma orelha, não conseguindo ver a sua doença. Assim é o coração do homem que diante de Deus acredita que ainda tem alguma coisa de bom e fica, né, apreciando, fica se apreciando, achando que tem alguma coisa boa nele. Não podemos viver assim, queridos. Nós temos que ter a contrição, a convicção do nosso pecado. Então, a convicção de pecados é muito mais que uma concordância mental e fria. Né? Cometi pecados. Não é somente isso. Nem tampouco é um entendimento lógico, né? Ah, se a Bíblia diz que todos pecaram, então sou pecador. Muitas vezes, queridos, diante de Deus, falamos a teologia certa, né? Os politicamente corretos, teologicamente corretos. Mas diante dos homens manifestamos quem realmente nós somos. Então, aquele homem que orava assim, né? Ele sempre orava na igreja assim, sou um miserável. Aí os filhos do pastor uma vez chegaram para ele e falaram assim, ô irmão, então sabe o que estão falando aí pela igreja aí de você? O que foi? Que você é um miserável. O quê? Quem está falando isso de mim? Mas era ele mesmo, né? Que na oração dele, ele orava todo teologicamente correto, né? Eu sou um miserável. Aí quando os filhos do pastor lá para mexer com ele foram falar para ele que na igreja estavam chamando ele de miserável, tá? Ele pulou, ele quis se defender. Tá? Então, só para ilustrar para você isso, queridos, esse é aquele homem que acreditava no que a Bíblia diz, mas não enxergava a si mesmo. É difícil ver a sua própria maldade, a nossa própria maldade, a minha própria maldade. Provérbios 30, versículo 12, fala assim, há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Olha só, essa é a maioria de nós, a maioria dos homens. Tá? Não foram lavados, não foram lavados da sua imundícia, são puros aos próprios olhos. Ah, eu não tenho pecado algum. Quando você prega Jesus para uma pessoa dessa, ela fala o quê? Poxa, boa palavra, você precisa pregar isso para o meu cunhado, você precisa pregar isso para o meu sogro, você precisa pregar isso para o meu filho. E aponta várias outras pessoas, mas ela mesma, ela não se acha, né, na necessidade de ouvir do seu problema que o pecado trouxe e da solução que é Jesus. Então, queridos, sabe quem teve, tá, convicção de pecado? Né? Tem exemplos na Bíblia. Né? Faraó,
lá em Êxodo 7, versículo 27, Saul, 1 Samuel 15, 24 e 30, Judas, lá em Mateus 27, 3 a 5, mas que grande diferença, né? Que grande diferença, né? Aconteceu na vida deles, né? Então, Davi, quando ele foi confrontado lá em 2 Samuel 12, 13, né? Então, Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Né? Salmo 51, versículo 4, famoso, né? Davi fala, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, esse estado de convicção de pecado, de contrição, de conhecer quem nós somos, o pecado que há em nós, o problema que há em nós, é uma coisa muito importante. Davi tinha um espírito quebrantado, ele tinha um coração contrito, queridos. Ele se conhecia muito bem. Lá no versículo 3 também do Salmo 51 fala, pois eu conheço minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. E você pode dizer, como Davi, essas palavras? Então, essa mesma postura nós temos que observar, queridos. Na parábola lá do filho pródigo, por exemplo, contada por Jesus, lá em Lucas 15, 21, né? E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, é esse estado aqui que o Senhor quer te levar, queridos. De você entender que diante de Deus, tá, você está todo estragado por dentro. E que você precisa de Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Não há nenhum mediador entre Deus e o homem, só Jesus. Não há nenhum outro nome na face da terra, em nenhum lugar, ao qual você possa ser salvo. Se houvesse uma maneira qualquer que você pudesse ser salvo, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Ele morreu na cruz porque ele é a única solução para o teu problema de pecado. Em terceiro lugar, queridos, o que é que você precisa entender e o que é que você precisa experimentar? Tá? Primeiro, você deve entender que você tem cometido pecados, mesmo que você ache que não. Então nós precisamos entender isso e experimentar em nossos corações isso. Nós precisamos encarar de frente essa nossa vida, vendo que eu cometi toda sorte de pecado, tais como impureza de toda sorte, idolatrias, soberba, presunção, inimizade, ciúmes, iras, egoísmo, falta de compromisso, irresponsabilidade, avareza, mentiras, fofoca, desobediência aos pais, amargura, mágoa, covardia, todo tipo de indiferença pelo semelhante. Tá? Você precisa autoanalisar. Sonda o meu coração, Senhor. Deixa Deus sondar o teu coração e te mostrar isso. Em segundo lugar, pior ainda, né? Essas coisas você não fez apenas porque quis, mas se tornou escravo delas. Toda a tua natureza é inclinada para o mal, querido. Você nasceu numa condição que Deus diz que é carnal. Toda a tua natureza é ruim, é inimiga de Deus. Isso choca você? O teu pecado te faz inimigo de Deus. A Bíblia fala que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você não pode chegar na presença de Deus, tá, com esse coração todo estragado, cheio de pecado, que você vai ser fulminado. Só quando você está revestido de Cristo, essa é a solução. Quando você está revestido de Cristo, é que você consegue chegar então na presença de Deus. É aquela veste que te protege, tá, de você chegar diante da santidade de Deus. Agora, para você ter essa salvação que é Jesus, essa solução, você tem que entender o problema. Queridos, o terceiro ponto, então, né, com isso você ofendeu a um Deus santo e amoroso. Deus é grande, amados, poderoso, Ele é soberano, mas nunca usou o seu poder para o mal. Deus todo bondoso, sempre generoso, completamente puro de mente e de sentimentos. Deus é admirável, queridos, Ele é belo. Os teus pecados ofenderam a Deus. Assim como um homem esbofeteia uma criança, ou como um homem que surpreende sua esposa o traindo como um amigo, assim você ofendeu a Deus com os seus pecados. Isso tem que ficar claro para você, porque aí, quarto ponto, né? Você se tornou digno do castigo de Deus. Não é digno de bênção, né? De cuidado. Você entende que Deus é justo em seus juízos e que apenas a sua grande paciência impede que você caia
imediatamente na morte e na condenação eterna. Esse era o nosso fim. E o Senhor, na sua eterna misericórdia, ainda providenciou algo para nos resgatar. Quinto lugar, você experimenta isso quando você vê a Deus. Não existe quem veja a Deus e não seja transformado, queridos. Que não seja impactado, não se sinta impuro, indigno. Né? Vamos ver algum exemplo lá. Isaías. Ele não era nenhuma prostituta, não era nenhum ladrão, né, ou tinha qualquer pecado grosseiro, mas quando ele se deparou com Deus, tá, ele se prostrou. Está lá, né, em Isaías 6, versículo 1 a 5. Vamos ler? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então é isso que aconteceu com Isaías, é o que acontece com qualquer homem, tá? Que dá de frente com o Senhor, amados. Pedro também, né? Já era ali amigão de Jesus, né? Ele tinha emprestado o barco para Jesus, já tinha visto operar Jesus, operar milagres, até curou a sogra dele. Agora, porém, Pedro se deparou consigo mesmo, com quem ele chamava de mestre, né? E lá em Lucas 5, versículo 1 a 8, fala o quê, né? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Antes tratava Jesus como mestre, mas quando ele teve aquela revelação de Jesus como Senhor, o que é que ele fez? Ele se prostrou e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então, queridos, não depende de que se tenha cometido pecado recente. Né? Nós conhecemos ali a história de Jó. Quem era a testemunha de Jó? É o próprio Senhor. Jó 1,8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto temente a Deus, que se desviava do mal. Olha só, e a gente vê toda essa experiência de Jó, né? Satanás vai, atenta contra Jó, que passa, né, por diversas dificuldades, até o ponto que Deus vem e lhe fala sobre a criação da terra, os feitos da natureza, como nós vemos no capítulo 38. Deus fala até que chega ao ponto em que Jó declarar, né, no capítulo 40, versículo 3 a 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Então, todavia, Deus não parou o que estava fazendo e continuou falando, levando Jó a muito mais profundo. Então, Deus retoma e começa a falar sobre os animais que criara, até que Jó chegasse aonde chegou. E quanta transformação ocorre quando Jó vê a Deus, queridos. Lá no capítulo 42, 1 a 5, todos nós conhecemos. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste,
que sem conhecimento encobre o conselho. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Então, nós vemos no exemplo, tanto de Isaías, quanto de Pedro, quanto de Jó, que se você se depara com Deus, se você vê Deus, tá, você vai entender a tua condição de pecador. Tá, e você vai se arrepender. E você vai se abominar no pó e na cinza. Queridos, então o quarto ponto, então a nossa conclusão, já fechando aqui essa parte desse segundo vídeo, para depois nós irmos para o nosso terceiro vídeo, né, sobre essa questão do pecado, o grande problema que isso trouxe para o homem e a solução, né, que é Jesus. Então, queridos, como é que nós somos no nosso coração? Nós somos lá como a mulher pecadora ou como o fariseu? Então, mostre, Senhor, a tua face a mim. Permita-me vê-lo como viu essa pecadora. Permita-me sentir o teu olhar, Jesus. Permita-me que eu me quebrante diante de ti. Permita-me adorar-te como adorou aquela pecadora. Todos nós, com nossos pecados, somos como aquela mulher, porque ofendemos a um Deus santo, amoroso, perfeito. Então, queridos, voltemos a essa pecadora, uma prostituta, né, já é desprezada nos dias de hoje, e naquele tempo, então, muito mais. Lá em Israel, ela era pária da sociedade, todos deixavam isso muito claro. Dela só se aproximavam aqueles que queriam pecar e ninguém mais. Os fariseus deixavam isso bem claro e evidente. Imagine como ela se sentia, pecadora, rejeitada, sem chances de mudar de vida. De repente aparece um rabi falando coisas impressionantes para ela, né? Tudo deve ter piorado para ela, né? O ensinamento desse tal rabi aí, desse mestre, era claro e contundente. Mas ao mesmo tempo esse rabi era o quê? Ele era amoroso. Mas como se aproximar desse rabi? Se todos nós, né? Se todos me desprezam, quanto mais esse rabi, pensava ela, né? Então, queridos, até que, né, eu acredito, né, esse mestre, esse rabi, se aproximou dela e falou com ela. Então ela o viu, ela viu o Senhor, ela viu o seu pecado e a santidade de Jesus. Mas ela também viu o quê? A compaixão, o amor de Jesus, né? O amor que Jesus tem pelos pecadores. A partir daí, era só paixão, né? O rabi me recebeu com todos os meus pecados. O rabi me recebeu, o rabi me recebeu. E é isso que o Senhor faz conosco hoje. Assim, né, essa mulher cheia de contrição, cheia de convicção de pecado, pôde se derramar, queridos, aos pés de Jesus, na frente de todos aqueles homens. Nada mais importava, só a sua paixão, a sua adoração, a sua gratidão, aquele homem que a recebeu e que a perdoou. E é isso que Jesus faz com você. Te pega na situação que você está, te perdoa, te recebe e te transforma. Então, assim nós descobrimos que a contrição é mãe da paixão por Jesus. Tá? Ela traz em nós, você é contrito, você vai ter essa paixão natural por Jesus. Então, o nosso amor por Jesus será na mesma proporção da convicção de pecado e da nossa contrição que nós temos. Que paixão tinha essa pecadora? Essa paixão era resultante do quanto ela sabia que tinha ofendido a Deus e também o quanto havia sido perdoada. Então, ela era só gratidão, era só paixão. Quer ser apaixonado por Jesus? Conheça o teu pecado, entenda o que ele fez por você e essa paixão vai aumentar. Se você não tem essa paixão por Jesus, provavelmente é porque você não tem esse coração contrito, essa revelação, essa convicção de quem você realmente é e do teu pecado. Então, você gostaria que a sua vida com Jesus fosse com essa adoração? Então, você deve começar pela convicção de pecado, amados. Deus deixa Jó chegar onde deixou Jó chegar onde chegou, porque Deus quer se dar, Ele quer se derramar. Mas Deus só pode fazer isso aquele que desce fundo, aquele que desce tudo, aquele que fica lá embaixo, né, no fundo do poço. Onde é que habita Deus, querido? Deus habita no mais alto e sublime trono, no mais alto e santo lugar. O Deus na eternidade. Isso é muito difícil de você alcançar.
mas ele também habita com o contrito e abatido de coração. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Glória a Deus. Que gozo teve essa mulher, amados. Que alegria. Na própria lágrima amarga da convicção de pecado, ela está incluído o perdão, o gozo, o afago e a aprovação de Deus. Se queremos a aprovação de Deus, não devemos sair fazendo muitas coisas. Devemos sim fazer como fez essa mulher, nos derramar, contritos, cheios de convicção de pecado, em adoração na presença do Senhor, queridos. Então, dessa forma, seremos muito mais que bem-aventurados. Receberemos o toque do Senhor, o beijo do Senhor, a aprovação do Pai. Senhor, permita-me que eu me quebrante para ver a Tua face amorosa e ter Teu gozo. Essa é a nossa oração. Amém, queridos? Então, amados, nós já fechamos aqui agora o nosso segundo vídeo, tá? E eu quero que você vá compreendendo o que é o pecado, o que isso causou para você, causou para a raça humana e a solução que Jesus fez. Tá? Então nós vamos ter mais um vídeo ainda para frente, vamos ficar por aqui com esse. Aguarde o próximo, tá? E o Senhor vai continuar falando conosco. O Senhor tem um lugar para você, onde você possa deixar Ele habitar com você, à medida que você tem um coração contrito na presença dEle. Fica com Deus. Queridos, bem-vindo aí ao meu canal. Eu sou o pastor Osias Matos. Estamos sempre postando vídeos novos aí, estudando a palavra, tá? Se inscreve lá, dê o seu like, comente, aperte o sininho lá para receber notificação e anota aí, tá? Todos os meus contatos nas redes sociais. Vamos estar interagindo para um crescimento mútuo aí, para que possamos estar um edificando ao outro no Senhor. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Fica com Deus.